Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Grêmio desistiu oficialmente de Rafael Borré, mas o Douglas Costa reafirmou o desejo de voltar para o Grêmio. Será? São os negócios do Tricolor Gaúcho. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Não deu, foi mais um clube brasileiro a se retirar da negociação para ter o cobiçado atacante colombiano que defende o River Plate, o Rafael Santos Borré. O Grêmio perdeu a paciência, dá pra gente usar essa expressão, porque o jogador já tinha sinalizado positivamente mais de uma vez, já tinha dito sim que jogaria no Grêmio. Tinha só a proposta do Tricolor Gaúcho em mãos, mas estava aquela coisa, né, esperando para ver se não vinha um clube da Europa e tudo mais. E aí depois do fechamento de negócio, praticamente, né, de terem acertado todas as pontas, todas as arestas e tudo mais, e um salário considerável, mais do que ele ganha no River Plate, mais do que ganharia em muitos clubes de fora, o Grêmio numa composição com luvas e salário, estava oferecendo para ele cerca de 2 milhões de reais, 1 milhão e 800 mil, dependendo, poderia até aumentar por conta de premiações e algumas metas alcançadas, num contrato de 4 temporadas. E aí, obviamente, né, diante de toda essa proposta na mão, ele tinha dito que sim, que aceitaria jogar no Grêmio. Só que eu falava aqui para vocês nos outros vídeos, né? Ele tem contrato até o dia 30 de junho. E o Grêmio ainda só conseguiria contar com ele a partir do dia 1º de agosto, por conta da janela para transferências do exterior aqui no Brasil. Ele só conseguiria inscrever o jogador a partir do dia 1º de agosto. Então ele perderia boa parte do Campeonato Brasileiro, oitavas de final da Libertadores, da Copa do Brasil, mas ainda assim, obviamente, que valia o investimento por se tratar de um grande jogador. Só que como ele tem o contrato até junho, muita coisa pode acontecer até lá. Então não basta você amarrar, o cara te dizer que sim e beleza, e você ficar contando com essa situação. O Grêmio também precisa planejar o seu elenco. Então o que o Grêmio poderia fazer? Assinar um pré-contrato. E era isso que estava faltando, para que o Grêmio pudesse efetivamente confirmar que a partir de agosto ele seria jogador do Grêmio. Esse pré-contrato era para ter sido assinado ainda na sexta-feira. Aí foi pedido um prazo até segunda. O Grêmio esperou. Ele não assinou. Isso começou a incomodar o Grêmio porque as notícias vindas da Argentina davam conta de que o Marcelo Gallardo, técnico do River, havia tido uma conversa com o Rafael Borré no fim de semana, dizendo que ele talvez pudesse esperar um pouco mais, quem sabe uma renovação, ou de repente esperar um clube da Europa. E aí, segundo também informações da Argentina, que a gente não conseguiu confirmar, tinha uma proposta, um interesse, uma sondagem do Brighton da Premier League, da Inglaterra, que seria um mercado interessante para qualquer jogador, mesmo com um clube de menor expressão. Mas o fato é que o Borré sempre quis jogar na Europa, só que aí ele tinha em mãos uma proposta espetacular em termos financeiros, um projeto de seguir jogando Libertadores e tudo mais. Bom, o fato é que ele não assinou o pré-contrato na segunda. O dia passou na terça-feira e ele também não assinou esse pré-contrato. E durante o dia, o presidente Romildo Bolzan Júnior, que concedeu algumas entrevistas, chegou a dizer que esperaria até quinta-feira, mas que seria o prazo final. Seria o prazo final. Pois bem, ao final do dia, com essa, digamos, hesitação do jogador, o Grêmio publicou uma nota oficial, usando exatamente essa palavra, de que essa hesitação do jogador levou os dirigentes do Grêmio a terem insegurança no jogador e na compra do projeto do jogador, na compra do projeto pelo atleta, né? Será que ele realmente está engajado com os interesses do clube? Então por isso eu realmente preciso entender a posição do Grêmio. Não dá para você oferecer o que o Grêmio ofereceu e ficar esperando pelo jogador. E passando o tempo, o Grêmio precisa se mexer, porque no momento que você fecha uma contratação dessa, muda todo o teu planejamento. Se você não fechar, você não vai ficar esperando por isso. E se o jogador que já tinha dito sim, que recebeu a proposta em mãos, ficou pensando na morte da Bezerra, bom, aí realmente significa que ele não está muito envolvido realmente no projeto. Então, muito obrigado, vai um abraço, até a próxima e é isso aí.
E aí fez certo o Romildo Bolzan Júnior em sair da negociação, como já tinha feito o Palmeiras e o São Paulo, que nem tinha entrado na negociação, porque viu que os valores eram muito acima do mercado. O Palmeiras até chegou a negociar, fez uma proposta também bem interessante, mas o jogador tá meio no... deixa eu ver, vamos ver se pinta alguma coisa melhor, aquela coisa toda. Assim como o Palmeiras, o Grêmio também desistiu, agora é oficial, o Borré não vem mais, não vai mais pro Grêmio. O fato é, e se dá pra gente colocar uma questão positiva nesse negócio, é que se o Grêmio chegou a ponto de organizar sua saúde financeira para fazer uma proposta desse nível para o jogador, significa que o Grêmio tem caixa. Inclusive a nota do clube diz que o Grêmio seguirá com os seus esforços para montar um time competitivo para a temporada de 2021. Ou seja, o Grêmio vai, obviamente, observar suas outras possibilidades. Vai para o mercado para contratar um jogador. E se tem esse poder de barganha, esse poder de fogo, bom, dá para trazer um jogador bem interessante com esses valores. Não sei se pelos mesmos valores, porque também depende, como o caso do Borré era um jogador em fim de contrato, que não tinha nada para pagar ao clube, embora ele quisesse luvas bem consideráveis e tudo isso fez essa composição milionária que o Grêmio pagaria para ele. Mas o fato é que com esse valor você consegue investir. Seja um jogador vindo da Europa, seja um jogador mesmo aqui renomado do mercado sul-americano, até mesmo no mercado interno do futebol brasileiro, algum jogador que esteja em algum clube aí, o Grêmio pode monitorar e trazer. Pelo que o Grêmio poderia ter investido no Borré, agora dá para mirar para outro jogador no radar. Vamos ter que aguardar os próximos movimentos, mas tem a ver com o outro assunto que eu queria falar. Douglas Costa, que é um jogador... de um quilate também muito elevado, não joga na mesma função do Borré, mas tem um pouco mais de idade, mas um jogador de ponta, 30 anos, é verdade, mas um jogador canhoto pelo lado esquerdo do campo, pode jogar pela direita também, de muita velocidade e muita habilidade. Jogador que pertence à Juventus da Itália, tem contrato até o meio do ano que vem, mas está emprestado ao Bayern de Munique. O Grêmio sim está tentando contratar esse jogador. E o salário que ele ganha na Europa é um pouco acima até do que o Grêmio ofereceu para o Borré, para vocês terem uma ideia. Ele ganha acima de 3 milhões de reais por mês. Mas ele sabe que vai ter que abrir mão se quiser voltar para o futebol brasileiro e para o time do coração. Eu estava acompanhando a live do Ale Oliveira com o Douglas Costa e em vários momentos eles falaram sobre a questão dele voltar para o Grêmio ou não. Obviamente ele não confirmou nada, nem o Romildo Bolzan Júnior em entrevistas ao longo do dia também confirmou, mas o Grêmio está tentando a sua contratação. Só que o que acontece nesse momento? Ele diz que primeiro precisa completar a temporada pelo Bayern de Munique, clube no qual ele está emprestado pela Juve, até junho. Ele cumpre esse contrato, tem Champions League, tem Liga dos Campeões agora, Bayern de Munique e PSG, só isso, pela Liga dos Campeões semana que vem. Fora os outros compromissos, ele precisa concluir essa temporada e depois se apresentar na Juve. E saber o que a Juve vai fazer com ele. E aí tem muitas informações desencontradas. A Juventus quer liberar só pelo salário, tá tudo bem. A Juventus não, a Juventus quer reaver o valor que gastou por ele, ou pelo menos parte disso, e não foi pouco, foi mais de 30 milhões de euros. Será que ele vai ser aproveitado pela Juventus? Acho difícil, os caras... ele teoricamente não faz mais parte dos planos, pelo menos nesse primeiro momento. Então tudo tem a ver com esse retorno dele à Juventus, que não vai acontecer agora, vai acontecer só no mês de junho. O Romildo chegou a dizer que para uma contratação desse porte, citando especificamente o Douglas Costa, depende também de um avanço na Libertadores. Vamos lembrar, o Grêmio está na terceira fase, ou na segunda pré-Libertadores, que é onde entraram os clubes brasileiros, aí o Santos e o Grêmio. O Grêmio já passou pelo primeiro e agora tem o Independiente Del Valle, para depois entrar na fase de grupos. Depois o Grêmio precisa avançar para fases eliminatórias, para ter digamos, até mesmo recursos financeiros com as premiações e ir avançando e ter uma possibilidade maior de você trazer esse tipo de jogador. Foi o que disse o Romildo, que dependeria também do avanço do Grêmio na Libertadores, porque se ficar pelo meio do caminho fica mais difícil fazer esse tipo de investimento. Então vejam que depende do Grêmio avançar, depende da conversa do Douglas com a Juve. Agora, o que ficou de positivo dessa live, dessa conversa que ele teve com o Alê, foi o seguinte, ele sabe que ele vai perder muito dinheiro saindo da Europa nesse momento. Ele até fez um gesto, dizendo que seria uma facada, porque ele deixa de ganhar muito dinheiro se ele tiver que se adequar
aos padrões financeiros aqui do Brasil. Ele sabe disso, mas sabe também que tem uma questão familiar, ele quer ver os filhos dele crescer, ele quer ficar mais perto da família, então isso também conta. O Ale chega a perguntar para ele, mas você voltaria para outro time ou é só o Grêmio mesmo? E ele diz, não, se não for o Grêmio eu nem volto. Eu só volto por conta disso. Meu pai é gremista, eu sou gremista, eu entrei lá com 12 anos, é uma questão pessoal, uma decisão. Eu quero voltar, eu quero ficar perto da família e eu quero jogar no meu time do coração. Tudo isso facilita, óbvio, mas não é preponderante porque depende de todas essas pontas, né? Ele ainda assim não vai ganhar um salário baixo, ele precisa de liberação da Juventus, muita coisa precisa acontecer. Mas, realmente, se depender da vontade dele, ele consegue costurar ou vai tentar costurar essa liberação e vai, digamos, reduzir ao máximo que ele puder o seu salário, o seu ganho mensal para poder voltar a jogar no Grêmio. Será que vai ser o Douglas Costa? Não sei, mas a sensação que eu fiquei dessa nota do Grêmio, pelas entrevistas do Romildo, é que o Borré não vindo, mesmo que não venha o Douglas Costa, o Grêmio vai seguir no mercado para contratar um grande jogador. Vai sobrar corneta para todo lado, né, para dizer que o Grêmio não contratou, é mais um Cavani, aquela coisa toda. Eu acho que feio é você não tentar um jogador desse porte. E realmente, quando há uma hesitação do cara, desculpa, né, nenhum jogador pode ser maior que o clube. O clube tem que pensar, fez uma proposta muito boa, o cara não quis, vai um abraço e o Grêmio vai seguir a sua vida e ele também. Acho que tá tudo certo nesse desfecho. E vocês? Comentem aqui embaixo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!